Eu sou a Carol e hoje eu vou resolver mais uma questão aqui do vestibular de Física da UDESC para vocês. Dessa vez é a questão 8 do vestibular de verão de 2019. Duas esferas maciças são construídas em materiais diferentes. Em uma certa temperatura T0, elas apresentam o mesmo diâmetro, portanto, o mesmo volume V0. Seja ΔV a diferença entre os volumes da esfera após a temperatura ser triplicada. Considerando que o coeficiente de expansão volumétrica seja igual a 3 vezes o coeficiente de expansão linear, assinale a alternativa que corresponde à diferença entre os coeficientes de expansão linear dos materiais que compõem as esferas. Então, a gente tem que as duas esferas estão num volume inicial V0, vamos colocar aqui só para a gente não esquecer. Elas também na mesma temperatura T0. Então, a temperatura e o volume estão aí relacionadas. A gente tem também que quando elas são aquecidas ao dobro da temperatura inicial, então a temperatura I aqui, a gente tem que ela é 3T0. A gente sabe que que todos os corpos dilatam quando eles são aquecidos, cada um à sua maneira, dependendo do material que ele é feito. Essa dilatação volumétrica dos corpos ela é dada por uma fórmula que já é bem fundamentada, que é a seguinte: ΔV, que é a variação desse volume, ela vai ser igual ao volume inicial vezes gama vezes ΔT. Esse gama ele é um fator de um coeficiente de dilatação volumétrica e ele vai ser específico para cada tipo de material. E o ΔT é a variação ali da temperatura. Nesse caso, nosso ΔT é 3T0. Nessa questão, é 3T0 menos T0, né? Então, é 2T0. Nesta questão, os dois corpos eles sofrem a mesma variação de temperatura. Então, a temperatura final é 3T0 e a temperatura inicial é T0. Então, assim a gente vai escrever essa formulinha aqui da variação do volume para os dois corpos. Então, aqui, a variação volumétrica para o corpo 1, ela vai ser igual ao volume 0, porque ele é igual para as duas, vezes o nosso gama 1, porque ele depende do material, vezes ΔT. ΔT é 3T0 menos T0. Isso nos dá aqui essa variação de volume do nosso corpo 1 vai ser igual a V0 vezes gama 1 vezes 2T0. Seguindo aí na mesma linha de raciocínio, a gente consegue escrever a variação volumétrica para o nosso corpo 2. Então, aqui, o nosso corpo 2 vai ser ΔV2 vezes V0, porque eles têm o mesmo volume inicial, vezes gama 2 vezes 2T0. E isso aqui é o que a gente tem para começar o nosso problema. A questão, o enunciado, ele forneceu para a gente uma informação sobre o nosso gama. Ele disse que a gente pode considerar o fator de dilatação volumétrica como sendo igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Ou seja, o nosso gama ele vai ser 3 vezes alfa. Lembrando que alfa é uma letra grega usada aí para definir o coeficiente de dilatação linear. Então, reescrevendo as nossas equações de variação de volume, a gente vai ter aqui ΔV1, ele vai ser igual a V0 vezes 3 alfa1 vezes 2T0. Da mesma forma, V2 ele vai ser igual a V0 vezes 3 alfa2 vezes 2T0. Por fim, ele pede que a gente calcule a diferença entre os coeficientes de dilatação linear entre os dois corpos. Então, ele quer aí um alfa2 menos um alfa1, criando uma variável ΔV, que vai ser definida como a diferença dos volumes finais entre os dois corpos. Então, vamos lá. A gente tem que o ΔV, ele vai ser o V2 menos o V1. E esse ΔV aqui, ele vai ser a variação do volume final entre os dois corpos. Então, a gente precisa que essa variação final, ela seja o volume inicial mais o nosso delta, que é a nossa variação. Então, a gente vai poder reescrever esse ΔV, eu vou escrever ele aqui no cantinho
aqui, ó, ΔV, ele vai ser o volume 2 final, ele é igual ao volume inicial mais a variação. Então, eu vou colocar aqui o volume inicial, que é V0, mais a variação 2, menos o volume inicial da nosso corpo 1, que é V0 também, mais a variação 1. Como a gente consegue ver aqui nessa conta, fazendo as devidas multiplicações, a gente tem que esse ΔV ele vai ser definido pela diferença entre a variação de volume 2 menos a variação de volume 1. Aqui eu errei, aqui é 1. Isso. Substituindo os nossos valores, aqui a gente tem aqui, a gente vai conseguir escrever esse ΔV como sendo V0 vezes 3 alfa 2 vezes 2 T0 menos V0 vezes 3 alfa 1 vezes 2 T0. Esse vezes, meu primeiro vezes aqui, parece o menos, mas é um vezes. Então, vamos lá. A gente consegue colocar V0, 3 e 2T0 em evidência. Então, vamos fazer isso para dar uma simplificada aqui na nossa expressão. Então, temos que ΔV, ele vai ser igual a V0 vezes 3 vezes 2 T0 vezes alfa 2 menos alfa 1. Se a gente fizer uma multiplicação aqui entre esses termos, a gente vai conseguir recuperar o resultado de cima. Então, isso aqui é a mesma coisa, são equivalentes. Dando uma simplificadinha aí na nossa questão, a gente tem que ΔV é igual a 6V0, T0 e a diferença entre os coeficientes de dilatação linear. Como a diferença é o que a gente precisa isolar elas nessa equação. Então, a gente vai ficar aqui, alfa 2 menos alfa 1 vai ser igual à variação do volume final entre as duas esferas, dividido por 6 V0, T0. Com isso, a gente tem que a nossa equação final aqui, a nossa solução para esse problema da questão 8 é a alternativa A. Para esse problema é isso, gente. Havendo dúvida, vocês podem me procurar. Até mais.